Mai desabafa sobre a perda do filho em oração e revela segredo que mudará tudo. As noites em que Sofia se trancava no quarto eram sempre as mesmas, um ambiente silencioso, apenas interrompido pelo sussurro do vento e a suave luz da lua que entrava pela janela. A dor da perda de seu filho a consumia como um incêndio incontrolável. A cada dia que passava, seu coração pesava mais. A vida parecia um eco distante. E a única coisa que a mantinha um pouco de pé era sua fé. Ali, em seu canto sagrado, Sofia se entregava às orações, buscando consolo em algo que antes lhe trazia paz, mas que agora era apenas um lembrete das promessas não cumpridas. Naquela noite em específico, o ar estava impregnado de uma melancolia quase palpável e a brisa fria parecia murmurar segredos esquecidos. Ajoelhada ao lado da cama, Sofia segurava uma cruz entre as mãos trêmulas. As lágrimas escorriam como um rio em sua face e ela começou a falar, não para Deus, mas para o vazio à sua volta. Por que, meu filho? O que eu fiz de errado? Cada palavra saía repleta de dor. Cada suspiro trazia à tona um mar de memórias. E foi nesse momento de fragilidade que algo dentro dela despertou. Olhando para o teto, ela sussurrou um segredo que guardava há décadas. Um sussurro abafado pelo medo e pela culpa. A decisão que tomou no passado parecia ter clamado pela vida de seu filho. Era como se os fantasmas do passado estivessem finalmente se manifestando, exigindo sua atenção. Ao evocar esse peso, Sofia sentiu o chão desmoronar sob seus pés, como se sua alma estivesse sendo puxada para um abismo. Um estalo no escuro interrompeu seus pensamentos. Um barulho familiar a fez estremecer. Era como se alguém estivesse ouvindo. Para piorar, a revelação desse segredo trouxera à tona um antigo inimigo. A presença dele era como uma sombra, sempre atenta e pronta para atacar. Ele sempre soubera que ela carregava esse fardo, e agora, com um só movimento, poderia ameaçar tudo o que ainda restava de sua família. O vazio deixado pela ausência de seu filho se expandia, como uma ferida aberta que nunca cicatrizaria. Sofia percebeu que precisava enfrentar as verdades que escorriam entre seus dedos, mas quanto mais se aprofundava, mais complexa a teia de mentiras se tornava. As lembranças que tentava enterrar começaram a emergir. Rostos conhecidos, conversas sussurradas, promessas quebradas. Cada revelação parecia deixá-la mais fragilizada, mais vulnerável, como uma cristaleira prestes a se despedaçar a qualquer momento. Enquanto refletia sobre todas essas verdades, um novo evento inesperado surgiu, trazendo uma sombra ainda maior sobre sua vida já tumultuada. E nesse turbilhão de emoções, uma única pergunta pairava no ar. O que realmente aconteceu anos atrás? E qual seria o custo da verdade que ela estava prestes a descobrir? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Sofia estava mergulhada em suas lembranças, o coração exposto ao peso das verdades não contadas. Enquanto lutava contra as vozes de seu passado, o estalo no canto da sala a fez parar. A presença estranha a envolveu. Aquele barulho não era um mero eco. Era algo mais. Algo que não deveria estar ali. Desviando o olhar da cruz, Sofia buscou a origem do som. O velho armário, um relicário de memórias guardadas, tremia levemente, como se tivesse vida própria. Seu estômago se revirou. Uma sensação gélida disparou por suas veias. O que mais aquele lugar escondia? Ela deu um passo hesitante, a respiração pesada. Com as mãos trêmulas, abriu a porta do armário. No fundo, coberto por um manto de poeira, havia uma caixa de madeira. Assim que a pegou, um arrepio percorreu sua espinha. Poderia ser uma caixa qualquer, mas a intensidade de seu toque parecia pulsar. Sofia hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Ela se forçou a abrir a tampa. Dentro, encontrou velhos documentos e fotos em preto e branco. Cada imagem guardava histórias esquecidas. E então, um papel amarelado chamou sua atenção. O que era aquilo? Um diário? O coração acelerou. Ao desdobrá-lo, os olhos dela se arregalaram ao ler o nome: Julião. O mesmo nome do homem com quem sua mãe havia se casado antes de seus pais. As palavras a atingiram como um golpe. Não consigo mais viver com esse segredo. A vida de Sofia depende da verdade. Sofia sentiu a terra sob seus pés tremer. O diário revelava segredos sombrios sobre sua família. Histórias de traição, de amores não correspondidos e promessas desfeitas. A responsabilidade de uma decisão tomada há anos sobre sua própria vida. Até ali, a morte de seu filho era uma tragédia estranha e dolorosa. Mas agora, tudo mudava. Não pode ser, ela murmurou. Mas a verdade se desdobrava diante dela. Em um momento, as memórias de outrora se ligaram às suas próprias experiências horríveis. A dor de perder um filho. Os fantasmas do passado clamando por atenção. Um novo estalo cortou o silêncio do quarto. Mas o que realmente tirou seu fôlego foi a porta se abrindo lentamente. Alguém estava ali. A luz da lua iluminou a figura à entrada. Era Clara, sua irmã. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados. As palavras de Sofia ficaram presas na garganta. Você não deveria estar aqui! Gritou Sofia, com a voz cortante de choque e raiva. Clara não se moveu, apenas olhou para a caixa nas mãos da irmã. Um misto de terror e reconhecimento surgindo no olhar. Sofia, você não sabe com quem está lidando, disse Clara, a própria voz trêmula. A tensão se intensificou. O que a irmã sabia? Que segredos estavam escondidos entre elas? O peso do que Sofia descobrira era esmagador. E a presença de Clara parecia trazer à tona um filtro de emoções ainda mais complicadas. O relógio na parede marcava as horas com um tic-tac insistente, refletindo a urgência do momento. A caixa caía entre elas, como um abismo de segredos prestes a se abrir. Sofia encarou Clara, o silêncio gritando entre elas. A necessidade de respostas se tornava um clamor estridente, mas nenhuma delas parecia disposta a falá-las.
Suddenly, um grito ecoou pela casa, quebrando a tensão. Era um grito agudo e desesperador. O som atravessou o ar pesado e as duas se entreolharam, o mundo ao redor desmoronando. O que havia acontecido? O que mais a vida havia reservado? E assim, naquela noite, enquanto os ecos de segredos antigos emanavam da caixa e o grito ainda ressoava na memória, a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava por trás da porta que se abria lentamente, prestes a mudar tudo novamente? A tensão pairava no ar, palpável e desconfortável. Clara ainda paralisada à porta e a caixa aterrorizante nas mãos de Sofia criavam um cenário de caos. O grito ecoava, distante, mas suficiente para trazer à tona o verdadeiro medo. Clara, o que você sabe? Sofri em cada palavra, a urgência fazendo seu coração acelerar. Clara, finalmente, avançou um passo, a expressão dela misturando pavor e determinação. Sofia, não é a hora. Você não sabe os perigos que está prestes a despertar. O olhar de sua irmã, normalmente sereno, agora estava marcado pela preocupação intensa. Uma parte de Sofia queria acreditar que nada daquilo importava mais do que aquela caixa. Mas a outra parte se perguntava: o que mais poderia estar escondido? Então, como se o universo quisesse intensificar aquele momento, uma sombra se moveu atrás delas. O som de passos apressados fazendo o piso range. Ambos se viraram. Abruptamente. Era Eduardo, o marido de Sofia, com a expressão embargada. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para a outra, claramente confuso. Sofia estava prestes a falar, mas Clara intercedeu. Eduardo, é sério. Precisamos sair. Agora! A urgência na voz da irmã parecia ter um peso que Sofia não conseguia entender. O que mais Clara sabia, além dos segredos guardados naquela casa? Enquanto Eduardo se aproximava, a caixa escorregou das mãos de Sofia, batendo no chão. Ao se abrir, documentos e fotos voaram pelo ar, espalhando-se como se fossem folhas secas, sendo arrastadas pelo vento. Uma fotografia caiu bem na frente de Eduardo, e quando ele a viu, sua expressão se transformou. O rosto dele empalideceu, como se todas as cores tivessem sido drenadas de seu corpo. Você não pode estar falando sério. O olhar dele se fixou em Sofia, e ali a conexão entre eles quebrou como um vidro se estilhaçando. Sofia se inclinou para olhar a foto e seu coração parou. Era uma imagem de Julião, mas ao lado dele estava uma mulher, a própria Clara em outra época. Não pode ser. A voz de Sofia era um sussurro, quase inaudível. A verdade explodiu em sua mente, desmoronando cada peça do quebra-cabeça. Você e ele? Como? O choque era tão intenso que ela mal conseguia formar as perguntas. Clara tentou se defender. Sofia, ouça, era uma fase obscura, ou não sabia. Ele não era quem parecia. Eu tinha que me proteger. A voz dela tremia, mas também havia uma certa determinação. Havia mais que Clara não estava dizendo. Sofia olhou para o marido e a dor nos olhos dele era inegável. A confiança que eles tinham um no outro agora pairava em uma linha tênue, prestes a se romper. Você sabia, Eduardo? Você sabia sobre ela?
A ferida aberta da desilusão começou a sangrar, e a verdade da traição o cercava como uma tempestade. O silêncio se adensou entre eles, pesado, como se pudessem sentir a quebradeira de suas vidas. Nenhum deles respondeu. As vozes do passado começaram a ressoar na mente de Sofia. Os fantasmas de familiares e memórias esquecidas. O que mais ela não sabia? A caixa ainda estava aberta. Os documentos expostos. Mas não era apenas a verdade sobre o passado que precisava ser revelada. Algo sobrenatural pairava sobre eles, algo que ainda não tinham compreendido totalmente. E no centro do turbilhão, onde tudo se conectava, estava uma sombra ainda mais longa que passava despercebida. Um som estrondoso ecoou, como se a própria casa estivesse gritando. As luzes piscavam e um vento forte soprou, fazendo as janelas tremerem. No fundo do corredor, uma figura escura apareceu, e os olhares de todos se fixaram. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que está acontecendo? As palavras mal saíram de sua boca. Isso não é um jogo! Gritou Eduardo, aterrorizado. Quem é você? A presença era opressora e a luz parecia desaparecer. Enquanto o futuro deles desmoronava, a verdade ficou submersa e a sombra revelava algo muito mais profundo. O que mais estava escondido ali e principalmente quem realmente eram. E com isso, a noite se enredava en misterio y desespero, o destino deles prestes a se desenrolar de maneras que nunca imaginaron. En cuanto a figura sombría se aproximaba, una aura de tensión envolvió el ambiente. Sofía, Clara y Eduardo estaban paralizados, os olhares fixos na silueta que se tornava cada vez más clara con la luz da lua. A presença era palpável como um frio intenso que reverberava pela casa. O coração de Sofia batia com força, a adrenalina pulsava nas veias. A sombra avançou lentamente e Sofia começou a distinguir melhor os contornos do rosto. Era uma mulher com uma expressão de desespero que refletia seus próprios sentimentos. Era Mara, a vizinha que sempre foi uma figura enigmática e distante, mas que de repente parecia tão familiar. Por favor, me ajudem! Ela gritou, a voz embargada, como se estivesse carregando o peso de um segredo terrível. O que você está fazendo aqui? Eduardo exclamou, confuso. O que você sabe sobre isso? A tensão no ar se tornava quase insuportável. A caixa ao chão, ainda aberta, parecia brilhar em meio à escuridão, enquanto os documentos espalhados criavam um cenário de caos. Precisamos sair daqui. Não sabemos o que isso pode provocar. Mara disse, olhando nervosamente para o corredor. Eles estão vindo. Cada palavra dela era cortante, como se houvesse mais por trás daquela simples advertência. Sofia olhou para a caixa de novo. As fotos e os documentos agora pareciam como uma colcha de retalhos de histórias perdidas. O que você quer dizer com eles? Perguntou, a voz tremendo de medo. Mara respirou fundo, seus olhos saltando entre Sofia e Clara. Eu sei quem realmente são. Eu conheço seus filhos, suas famílias. A verdade que você está buscando, Sofia, está conectada a algo muito mais profundo do que você imagina. O ar ficou pesado na sala, uma tensão elétrica.
Como assim conectados? A cabeça de Sofia girava. As palavras de Mara a assolavam. Você está falando de segredos de família? Isso não faz sentido. A incredulidade ecoou em sua voz. Se foi para isso que você mede o seu sofrimento, saiba que sua dor não é única. Todos nós carregamos sombras, e elas estão prestes a se revelar. O que estava guardado não pode mais ser mantido. Você precisa saber que... Um som estrondoso interrompeu Mara. A porta da frente se abriu com um estrondo, deixando entrar um vento gélido que soprou pelos cômodos. Mas o que deixou todos sem fôlego foi a figura que entrou. Tiago, o pai de seu filho, não era apenas parte de suas memórias. Ele estava ali, de carne e osso. O olhar dele era intenso, quase desesperado. Sofia, precisamos falar. Estou aqui para proteger você. Todos vocês. Eduardo e Clara trocaram olhares de incredulidade. Tiago, o que você está fazendo aqui? Sofia balbuciou, a mente confusa. O passado logo se entrelaçava com o presente de maneira aterradora. Mas as revelações não pararam por aí. A expressão de Tiago mudava de pouquinho em pouquinho. Eu sei que você não quer acreditar, mas tudo isso está interligado. Eu sou o responsável pela morte de seu filho. As palavras caíram como uma bomba, moldando tudo ao redor em fragmentos. Os rostos de Clara e Eduardo empalideceram. A verdade que parecia distante, agora estava a poucos passos. O choque asfixiante a envolveu, como se suas articulações não respondessem mais. O mundo girava em torno de Sofia. Ele era a causa. Não, isso não pode ser verdade! Por que você não me contou? As perguntas se espremeram em sua garganta, enquanto o passado gritava na mente dela. Mara, até então estivera em silêncio, soltou um riso nervoso, seu olhar atravessando o recinto. Eu sempre soube a verdade, mas nunca foi o momento certo para revelar. As famílias envolvidas, as heranças de dor, essas histórias estão todas interligadas. Sofia sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. O que mais eu não sei? A pergunta surgiu em sua mente, ecoando como uma profecia. A presença que se instaurara na sala a deixava em estado de choque. Os quatro, uma tela de segredos, traições e verdades enterradas, estavam prestes a se descobrir numa nova e cruel realidade. O que mais poderia acontecer naquela noite fatídica? O som da porta se fechando atrás deles parecia o estrondo de um novo começo, um ponto sem retorno. E assim, com um novo abalo de verdades, o futuro deles estava em aberto, pairando em mistério e incerteza. O que mais o destino reservava? Agora que tudo tinha mudado, enquanto a figura sombria se aproximava, uma aura de tensão envolveu o ambiente. Sofia, Clara e Eduardo estavam paralisados. Os olhares fixos na silhueta que se tornava cada vez mais clara sob a luz da lua. A presença era palpável, como um frio intenso que reverberava pela casa. O coração de Sofia batia com força. A adrenalina pulsava nas veias. A sombra avançou lentamente. E Sofia começou a distinguir melhor os contornos do rosto. Era uma mulher, com uma expressão de desespero que refletia seus próprios sentimentos. Era Mara, a vizinha, que sempre fora uma figura enigmática e distante, mas que de repente parecia tão familiar. Por favor, me ajudem!
Ela gritou, a voz embargada, como se estivesse carregando o peso de um segredo terrível. O que você está fazendo aqui? Eduardo exclamou, confuso. O que você sabe sobre isso? A tensão no ar se tornava quase insuportável. A caixa ao chão, ainda aberta, parecia brilhar em meio à escuridão, enquanto os documentos espalhados criavam um cenário de caos. Precisamos sair daqui. Não sabemos o que isso pode provocar, Mara disse, olhando nervosamente para o corredor. Eles estão vindo! Cada palavra dela era cortante, como se houvesse mais por trás daquela simples advertência. Sofia olhou para a caixa de novo, as fotos e os documentos agora aparecendo como uma concha de retalhos de histórias perdidas. O que você quer dizer com eles? Perguntou, a voz tremendo de medo. Mara respirou fundo, seus olhos saltando entre Sofia e Clara. Eu sei quem realmente são. Eu conheço seus filhos, suas famílias. A verdade que você está buscando? Sofia está conectada a algo muito mais profundo do que você imagina. O ar ficou pesado na sala, uma tensão elétrica. Como assim, conectados? A cabeça de Sofia girava. As palavras de Mara a assolavam. Você está falando de segredos de família? Isso não faz sentido. A incredulidade ecoou em sua voz. Se foi para isso que você mede o seu sofrimento, saiba que sua dor não é única. Todos nós carregamos sombras e elas estão prestes a se revelar. O que estava guardado não pode mais ser mantido. Você precisa saber que... Um som estrondoso interrompeu Mara. A porta da frente se abriu com um estrondo, deixando entrar um vento gélido que soprou pelos cômodos. Mas o que deixou todos sem fôlego foi a figura que entrou. Tiago, o pai de seu filho, não era apenas parte de suas memórias. Ele estava ali, de carne e osso. O olhar dele era intenso, quase desesperado. Sofia, precisamos falar. Estou aqui para proteger você. Todos vocês. Eduardo e Clara trocaram olhares de incredulidade. Tiago, o que é que você está fazendo aqui? Sofia balbuciou, a mente confusa. O passado logo se entrelaçava com o presente de maneira aterradora. Mas as revelações não pararam por aí. A expressão de Tiago mudava lentamente. Eu sei que você não quer acreditar, mas tudo isso está interligado. Eu sou o responsável pela morte de seu filho. As palavras caíram como uma bomba, moldando tudo ao redor em fragmentos. Os rostos de Clara e Eduardo empalideceram. Que parecia distante, agora estava a poucos passos. O choque asfixiante a envolveu, como se suas articulações não respondessem mais. O mundo girava em torno de Sofia. Ele era a causa. Não, isso não pode ser verdade. Por que você não me contou? As perguntas se espremeram em sua garganta, enquanto o passado gritava na mente dela. Mara, que até então estivera em silêncio, soltou um riso nervoso, seu olhar atravessando o recinto. Eu sempre soube a verdade, mas nunca foi o momento certo para revelar. As famílias envolvidas, as heranças de dor, essas histórias estão todas interligadas. Sofia sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. O que mais eu não sei? A pergunta surgiu em sua mente, ecoando como uma profecia. A presença que se instaurara na sala a deixava em estado de choque. Os quatro, uma tela de segredos, traições e verdades enterradas, estavam prestes a se descobrir numa nova e cruel realidade. O que mais poderia acontecer naquela noite fatídica?
O som da porta se fechando atrás deles parecia o estrondo de um novo começo. Um ponto sem retorno. Foi então que, de repente, uma explosão ensurdecedora ecoou pela casa. As luzes piscavam furiosamente antes de se apagarem, mergulhando todos em um breu total. O pânico se apoderou de Sofia. O cheiro de fumaça começou a invadir o ambiente e ela gritou: "Temos que sair agora!" Mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. A parede atrás de Tiago desmoronou, revelando um compartimento secreto. De dentro dele surgiu uma figura familiar. Era o filho de Sofia. "Mãe!" ele gritou, os olhos arregalados. "Eu estou aqui!" O tempo parecia congelar. A sala ficou em silêncio, cada um processando a cena. Perturbada, Sofia lutou contra a incredulidade. Como é possível? A pergunta saiu entre os lábios, despontolada. A confusão tomou conta. A realidade que eles conheciam estava se despedaçando diante de seus olhos. O que mais poderia ser verdade? Quem eles realmente eram uns para os outros? E o que aquela revelação significava para o futuro deles? Enquanto a fumaça subia e o caos se instalava. A única certeza naquele momento era a incerteza que agora o cercava. O que mais estava escondido nas sombras daquela casa? O tempo pareceu congelar. A imagem do filho de Sofia, em pé diante dela, a deixou sem palavras. O choque fez seu peito apertar. Meu Deus, é você! As lágrimas escorrem pelo rosto dela, seu coração disparando. Mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha se apoderava dos sentimentos de alegria e desespero. Ele estava ali? Mas por quê? Mãe, seu menino. Mas o cheiro de fumaça começou a ficar mais forte. Mara gritou: "Precisamos sair agora!" A urgência na voz dela cutucou Félix, o filho, que ainda estava paralisado, olhando para Sofia. Tiago, por sua vez, se movia rapidamente, olhando em volta como se esperasse um ataque. "O que você está fazendo aqui, Félix?" Sofia finalmente conseguiu perguntar, se aproximando do garoto. A expressão dele estava presa entre o alívio e o medo. Eu não sei como. Eu só sabia que precisava voltar. A voz dele tremia. E a mãe pode ver a confusão em seus olhos. Eduardo agarrou a mão de Clara, puxando-a em direção à porta. Vamos! Vamos! Não podemos ficar aqui! A adrenalina pulsava nas veias de todos, enquanto eles se moviam. O barulho do fogo começou a crescer, o calor se espalhando em ondas. Mas quando Sofia estava prestes a seguir os outros, uma luz intensa iluminou o corredor. Uma figura, alta e sombria, surgiu do nada, bloqueando a saída. Era uma mulher com cabelos negros e um olhar penetrante. "Vocês não podem sair!" ela disse, a voz ecoando com poder. Mara olhou para a mulher e um grito saiu de seus lábios. "Jéssica, o que você está fazendo aqui?" A revelação fez todos se congelarem. Clara, Eduardo, Tiago e até Félix pareciam sem palavras. "Jéssica, você está viva?" sussurrou Sofia, a mente dela girando. A mulher diante deles, a mulher que todos pensavam estar morta, o passado retornando com força. "Eu fiz aquilo por vocês. Não deveria ter feito, mas precisava proteger a família." As palavras dela cortaram o ar, cada sílaba carregando um fardo que não estava pronto para suportar. Foi quando Félix, sem entender muito, se aproximou da figura. "Você me deixou! Eu passei anos sem você!" As emoções eram palpáveis e sua frustração preenchia o espaço.
A tensão aumentou à medida que Jéssica fixou seus olhos no garoto. Eu não queria, eu precisava. Mais uma vez, o ambiente ficou recheado de confusão. Nesse momento, um estrondo no teto fez todos olharem para cima. Tinha algo que não estava certo. Uma fissura se formando, ameaçando desabar. Sofia, percebendo o perigo, gritou: "Você precisa nos ajudar, Jéssica! Não temos tempo! Félix, corra! Agora!" A voz de Jéssica era autoritária e o garoto hesitou, mas logo começou a correr em direção à saída. No entanto, antes que qualquer um pudesse seguir, a parede atrás de Jéssica começou a ceder, revelando um espaço oculto que parecia ter estado fechado por anos. "Não pode ser!" gritou Eduardo. A descoberta parecia surreal, um estágio ainda mais profundo de mistérios que eles nem sonhavam que existiam. Uma onda de lembranças e revelações ameaçava inundá-los. Enquanto a estrutura continuava desmoronando, a verdade mais uma vez flutuou em uma nuvem de incertezas. Sofia sentiu como se tudo estivesse se desintegrando ao seu redor. Não apenas a casa, mas as próprias relações, verdades e segredos. A imagem de seu filho, fazendo parte daquele caos, a deixava desesperada. O que mais está escondido? Quem é essa mulher e por que suas vidas estão tão entrelaçadas? O teto caía aos pedaços, gritos ecos de agonia, enquanto o espaço escurecia e a fumaça aumentava. Uma última visão de um passado sombrio. Um fio invisível de dor começava a apertar a realidade de todos ali. Desesperado, Sofia se lançou em direção a Félix, mas à medida que se movia, uma ideia aterrorizante começou a tomar forma. O que estivesse acontecendo? Não era um acidente, mas uma armadilha tecida com segredos que iriam mudar tudo para sempre. E antes que ela pudesse alcançar seu filho, tudo ao redor parecia implodir, deixando a todos em meio a uma obscuridade total, pesando sobre eles os segredos que haviam sido enterrados por muito tempo. O tempo pareceu congelar. A imagem do filho de Sofia, em pé diante dela, a deixou sem palavras. O choque fez seu peito apertar. "Meu Deus, é você!" As lágrimas escorrem pelo rosto dela, seu coração disparando. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha se apoderava dos sentimentos de alegria e desespero. Ele estava ali. Mas por quê? "Mãe, eu..." começou o menino. Mas o cheiro de fumaça começou a ficar mais forte. Mara gritou: "Precisamos sair agora!" A urgência na voz dela cutucou Félix, o filho, que ainda estava paralisado, olhando para Sofia. Tiago, por sua vez, se movia rapidamente, olhando em volta como se esperasse um ataque. "O que você está fazendo aqui, Félix?" Sofia finalmente conseguiu perguntar, se aproximando do garoto. A expressão dele estava presa entre o alívio e o medo. "Eu não sei como. Eu só sabia que precisava voltar." A voz dele tremia e a mãe pôde ver a confusão em seus olhos. Eduardo agarrou a mão de Clara, puxando-a em direção à porta. "Vamos, vamos, não podemos ficar aqui." A adrenalina pulsava nas veias de todos, enquanto eles se moviam. O barulho do fogo começou a crescer. O calor se espalhando em ondas. Mas quando Sofia estava prestes a seguir os outros, uma luz intensa iluminou o corredor. Uma figura alta e sombria surgiu do nada, bloqueando a saída. Era uma mulher com cabelos negros e um olhar penetrante. "Vocês não podem sair!" ela disse, a voz ecoando com poder. Mara olhou para a mulher e um grito saiu de seus lábios. "Jéssica!
O que você está fazendo aqui? A revelação fez todos se congelarem. Clara, Eduardo, Tiago e até Félix pareciam sem palavras. Jéssica, você está viva? Sussurrou Sofia, a mente dela girando. A mulher diante deles, a mulher que todos pensavam estar morta. O passado retornando com força. Eu fiz aquilo por vocês. Não deveria ter feito. Mas precisava proteger a família. As palavras dela cortaram o ar, cada sílaba carregando um fardo que não estava pronta para suportar. Foi então que Félix, sem entender muito, se aproximou da figura. Você me deixou! Eu passei anos sem você! As emoções eram palpáveis e sua frustração preenchia o espaço. A tensão aumentou à medida que Jéssica fixou seus olhos no garoto. Eu não queria, eu precisava. Mais uma vez, o ambiente ficou recheado de confusão. Nesse momento, um estrondo no teto fez todos olharem para cima. Tinha algo que não estava certo. Uma fissura se formando, ameaçando desabar. Sofia, percebendo o perigo, gritou: Você precisa nos ajudar, Jéssica! Não temos tempo! Félix, corra! Agora! A voz de Jéssica era autoritária. E o garoto hesitou, mas logo começou a correr em direção à saída. No entanto, antes que qualquer um pudesse seguir, a parede atrás de Jéssica começou a ceder, revelando um espaço oculto que parecia ter estado fechado por anos. Não pode ser! Gritou Eduardo. A descoberta parecia surreal. Um estádio ainda mais profundo de mistérios, que eles nem sonhavam que existiam. Uma onda de lembranças e revelações ameaçava inundá-los. Enquanto a estrutura continuava desmoronando, a verdade mais uma vez flutuou em uma nuvem de incertezas. Sofia sentiu como se tudo estivesse se desintegrando ao seu redor. Não apenas a casa, mas as próprias relações, verdades e segredos. A imagem de seu filho, fazendo parte daquele caos, a deixava desesperada. O que mais está escondido? Quem é essa mulher? De por que suas vidas estão tão entrelaçadas? Então, como um último ato de desespero, Jéssica girou e com um olhar intenso. Você não entende. Apenas um de vocês pode sair. O impacto das palavras dela fez todos pararem com a respiração suspensa. Essa casa guardou segredos demais. Para cada um que sai, um deve ficar. O silêncio pesado seguiu, e a sala, cheia de fumaça, se tornou um campo de batalha emocional. Você tá mentindo! Isso é loucura! Gritou Clara, quase em prantos. Isso não pode ser verdade! Mas a resolução nos olhos de Jéssica, a confiança visceral dela, deixava tudo ainda mais perturbador. Félix olhou ao redor, sua mente confusa. Mãe, não! Não pode ser verdade! Nós não podemos deixar ninguém para trás! A esperança que antes queimava, agora se tornava um fio tênue. Sofia viu isso e, com um impulso, decidiu: Nós não deixaremos você! Vamos sair juntos! Mas a verdade é que, enquanto eles enfrentavam as sombras, algo se revelava nas frestas da realidade. Um eco, um murmúrio de vozes que pareciam chamar por um deles. Os conflitos internos, os segredos revelados e as emoções à flor da pele subiam à superfície, criando uma tempestade de sentimentos. Enquanto a casa ruía ao seu redor e a fumaça invadia tudo, uma nova revelação pronunciada por Jéssica cortou o ar como uma lâmina afiada. Félix, você não é quem pensa que é. E naquele instante, a realidade da verdade se desintegrou ainda mais, deixando todos em um abismo de incertezas, sem saber o que ainda estava por vir. O pânico tomou conta.
Se as mentiras eram profundas, o que restava para eles agora? O choque das palavras de Jessica ainda pairava no ar, como um peso insuportável. Félix olhou para a mãe, depois para Jessica, a confusão visivelmente estampada em seu rosto. O que você quer dizer com isso? Ele estava tentando entender, mas a mistura de emoções o deixava paralisado. Sofia sentiu um nó na garganta. Era como se o chão tivesse se desmanchando sob seus pés. Félix, por favor, não escute. Mas era tarde demais. A expressão de seu filho, uma combinação de medo e esperança, indicava que ele mal sabia o que fazer com aquela nova realidade. Jessica respirou fundo, os olhos brilhando com um mix de dor e determinação. A verdade sobre você não é só sobre mim, mas sobre todo o nosso passado. Você foi trazido para cá, para esta vida, por uma razão. E a razão inclui todos nós, incluindo as mentiras que nos cercam. Mentiras? Clara interrompeu, seu coração disparando. Está tudo uma grande confusão e você fala de mentiras como se isso resolvesse alguma coisa. Antes que Jessica pudesse responder, o teto ruiu com um estrondo ensurdecedor. O som de madeira estalando e paredes desabando ecoou pela sala, forçando todos a se moverem rapidamente. Vamos sair, agora! Eduardo gritou, puxando Clara pela mão. Mãe, Félix estendeu a mão, mas Sofia hesitou. Ela estava dividida. Acha que deveria seguir seu instinto de proteger o filho, mas, ao mesmo tempo, as palavras de Jessica não a deixavam em paz. Olhou nos olhos de sua mãe, uma força mágica ali, um chamado perdido. Às vezes, para realmente viver, precisamos enfrentar o que temos medo de descobrir, disse Jessica. Era como se a voz dela estivesse falando diretamente ao coração de Sofia. Mas que verdade era essa? O que mais poderia ser destruído? Então, num movimento súbito, um pedaço do teto que já não aguentava mais desmoronou, caindo bem entre Sofia e Jessica. Ela sentiu o ar ficar pesado, a fumaça a envolveu e, por um momento, a visão se tornou embaçada. Ficou com a sensação de que, se não agisse rápido, tudo se perderia. Félix, venha! Sofia finalmente gritou, sua mão alcançando o filho. Mas no instante em que ele hesitou, os olhos de Jessica brilharam mais uma vez. Espere! Você precisa saber a verdade agora! Sem saber o que fazer, Félix se virou para sua mãe. O que você quer que eu saiba? A urgência em sua voz se misturava ao desespero. Jessica, sua expressão se tornando sombria, sussurrou. Você não é só meu filho. Você é também filho de Tiago. A verdade é que ele é o responsável pela sua vida e pelo meu desaparecimento. As palavras se embaraçaram no ar e todos pareceram paralisar. O silêncio espesso que seguiu era ensurdecedor. Sofia ficou sem reação, o impacto da revelação parecendo afundar em seu estômago. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma horrenda. Você está dizendo que eu sou parte disso tudo? Félix, cheio de confusão, balançou a cabeça. Não, isso não pode! A casa vibrou, como se estivesse reagindo à tensão. E algo quebrou ao fundo, fazendo o chão tremeluzir sob eles. A fumaça aumentava, ameaçando engolir tudo. O desespero encheu a sala e a urgência de sair crescia. Félix, venham! Eduardo gritou novamente, puxando Clara. Precisamos sair já! Sofia olhou para o filho e para a figura trêmula de Jessica. Poderia ser verdade? A casa, os segredos, tudo se entrelaçando.
em uma teia complexa. Naquele momento, uma nova decisão a levou a uma escolha dolorosa. Eu não posso deixar você para trás! Gritou para Jéssica, mas era tarde demais. Um estalo potente se desenrolou do chão. O último vestígio de segurança desaparece quando uma falha no piso revela uma escada que desce para a escuridão. Um eco bizarro parecia chamar por eles. O olhar apavorado de todos os presentes ressoava. O que havia ali embaixo? E o que isso significaria para o futuro de todos? Uma sombra cruzou a entrada, fazendo com que o coração de Sofia disparasse. Vamos! Eduardo insistiu, mas a escuridão parecia irromper como um monstro esperando por uma refeição. Com um último olhar avassalador para Jéssica, Sofia agarrou. Félix se preparou para enfrentar o desconhecido, mergulhando de cabeça nesta nova realidade repleta de segredos. O que mais estava esperando por eles na penumbra? O eco de um futuro incerto estava apenas começando a ser revelado. O tempo parecia congelar. A imagem do filho de Sofia, em pé diante dela, a deixou sem palavras. O choque fez seu peito apertar. Meu Deus, é você! As lágrimas escorrem pelo rosto dela, seu coração disparando, mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha se apoderava dos sentimentos de alegria e desespero. Ele estava ali, mas por quê? Mãe, eu... Começou o menino, mas o cheiro de fumaça ficou mais forte. Mara gritou, precisamos sair agora. A urgência na voz dela cutucou Félix. O filho, que ainda estava paralisado, olhando para Sofia. Tiago, por sua vez, se movia rapidamente, fazendo gestos nervosos. O que você está fazendo aqui, Félix? Sofia finalmente conseguiu perguntar, se aproximando do garoto. A expressão dele estava presa entre alívio e medo. Eu não sei como. Eu só sabia que precisava voltar. A voz dele tremia, e a mãe viu a confusão em seus olhos. Eduardo agarrou a mão de Clara, puxando-a em direção à porta. Vamos! Não podemos ficar aqui! A adrenalina pulsava nas veias de todos enquanto se moviam. O barulho do fogo começou a crescer, o calor se espalhando. Mas quando Sofia estava prestes a seguir os outros, uma luz intensa iluminou o corredor. Uma figura alta e sombria surgiu do nada, bloqueando a saída. Era uma mulher com cabelos negros e um olhar penetrante. Vocês não podem sair, ela disse, a voz ecoando com poder. Mara olhou para a mulher e um grito saiu. Jéssica, o que você está fazendo aqui? A revelação fez todos se congelarem. Clara, Eduardo, Tiago e até Félix pareciam sem palavras. Jéssica, você está viva? Sofia sussurrou, a mente girando. A mulher diante deles, a mulher que todos pensavam estar morta. O passado voltando com força. Eu fiz aquilo por vocês? Não deveria ter feito, mas precisava proteger a família. As palavras dela cortaram o ar, cada sílaba carregando um fardo que ninguém estava pronto para suportar. Félix, sem entender muito, se aproximou. Você me queixou! Eu passei anos sem você! Suas emoções eram palpáveis e sua frustração preenchia o espaço. A tensão aumentou enquanto Jéssica fixou os olhos no garoto. Eu não queria, eu precisava. Mais uma vez, o ambiente ficou tenso. Nesse momento, um estrondo no teto fez todos olharem para cima. Algo estava errado, uma fissura se formando, ameaçando desabar.
Sofia, percebendo o perigo, gritou: Você precisa nos ajudar, Jéssica! Não temos tempo! Félix, corra! Agora! A voz de Jéssica era autoritária. O garoto hesitou, mas logo começou a correr. Antes que qualquer um pudesse seguir, a parede atrás de Jéssica começou a ceder, revelando um espaço oculto que parecia ter estado fechado por anos. Não pode ser! Gritou Eduardo. A descoberta parecia surreal. Um estágio ainda mais profundo de mistérios que eles nem sonhavam que existiam. Uma onda de lembranças antigas e verdades ameaçava inundá-los. Enquanto a estrutura continuava desmoronando, a verdade mais uma vez flutuou em uma nuvem de incertezas. Sofia sentiu como se tudo estivesse se desintegrando ao seu redor. E ao mesmo tempo, Félix parecia estar ouvindo algo. Mãe, eu vejo algo! Ele gritou, olhando fixamente para a escuridão que se abria. Antes que Sofia pudesse perguntar o que ele via, uma luz brilhante surgiu do buraco na parede. Era uma imagem projetada como um holograma. Ela piscou e rapidamente se materializou. Julião, o homem misterioso do diário. Seu rosto aparecia e suas palavras ecoaram. A verdade deve ser revelada. Mas o preço que se paga por isso é alto. O cheiro de fumaça aumentou e uma onda de pânico tomou conta. O que você está dizendo, Julião? Clara gritou enquanto a luz pulsava intensamente, parecendo absorver a energia da sala. Sofia estava em estado de choque. Cada palavra de Julião pesava como um tijolo. Isso não pode ser. O que você quer de nós? O tom da voz de Julião era firme. A verdade que conecta estas vidas não pode ser ignorada. A cada um de vocês há um legado que deve ser resgatado. Mas antes que pudessem entender, a luz começou a se intensificar e a atmosfera ficou carregada de eletricidade. Um rugido distante ressoou, como se o próprio espaço estivesse reclamando por sua história. Não percam tempo, gritou Jéssica, sua voz agora atingida de urgência. Isso é mais do que vocês podem imaginar. A parede, quase colapsando, revelava uma passagem que se estreitava. Trazer o passado à tona mudaria tudo. Mas o que realmente estava por trás disso? Ao mesmo tempo, Sofia sentiu um puxão muito forte, um antepassado gritando. E então, algo no olhar de Julião, uma centelha de compreensão, a fez perceber a verdade chocante. Eu sou seu pai, ele exclamou, e as palavras cortaram o ar como uma lâmina. O mundo de Sofia desmoronou em 1.000.000 de pedaços. E naquele instante, enquanto o fogo lambeu os cantos e a fumaça a envolveu, o destino de todos estava em jogo. A verdade devastadora que conectava pai e filha estava prestes a ser revelada, mas a um custo tão terrível que todos se perguntavam: estariam prontos para pagar? O ar estava pesado com a tensão. A revelação de Julião, a verdade que cortava como uma lâmina, pairava sobre todos como uma nuvem escura. Sofia olhou para o filho. A confusão no rosto dele refletia sua própria batalha interna. Você é meu pai? A voz de Félix tremia, uma mistura de espanto e incredulidade. Como isso pode ser? As paredes da casa continuavam a desmoronar. Mas para Sofia, o verdadeiro colapso era emocional. Ela agarrou a mão de Félix com força. O calor do corpo dele lhe dava um senso de urgência. Não se preocupe, meu filho. Vamos sair daqui juntos, gritou, tentando lutar contra o caos que tomou conta de suas vidas.
Jéssica olhou para eles, um mix de tristeza e determinação em seus olhos. A casa não deixará vocês irem, até que a verdade seja completamente revelada, até que vocês estejam prontos. Mas o tempo estava se esgotando, e a fumaça começava a engolir tudo. Vamos! Agora! Eduardo puxou Clara e avançou. O chão continuava a rachar. E o som do desmoronamento estava se intensificando. Sofia se virou para Jéssica. O que precisamos fazer? Eu não posso deixar você para trás. Os olhos de Jéssica estavam cheios de lágrimas não derramadas. Você já fez o suficiente. Agora é a sua vez de viver. Félix hesitou, olhando para a escada que se formava no meio da escuridão. Eu não posso deixar vocês. A determinação dele era palpável. Se você é meu pai, por que não me contou antes? A dúvida pesava na voz e no coração do garoto, porque a verdade pode destruir tudo o que você conhece. Julião disse, a gravidade nas palavras dele ecoando. Mas também pode libertá-lo. O teto cedeu ainda mais. A luz da casa começou a apagar-se. E eles sabiam que precisavam agir. Mãe! Félix gritou novamente, a desesperança misturando-se com o amor que sentia por ela. Sofia sentiu uma onda de amor e dor crescendo em seu peito. Com um movimento rápido, ela uniu toda a família, juntos como uma. Unidade! Vamos agora! Gritou Clara enquanto todos se juntavam, formando uma barreira contra o que estava prestes a acontecer. Eles correram em direção à passagem revelada, enquanto a casa parecia gritar. Os ecos das verdades enterradas e das promessas não cumpridas os perseguiam, mas estavam decididos. E assim, todos se lançaram na escuridão. Depois de alguns momentos, o grupo emergiu do outro lado, caindo em um campo aberto sob a luz da lua. O estrondo da casa, esmoronando, ecoou por trás deles, mas eles estavam aliviados por estarem vivos. Sossegaram ao sentir o vento fresquinho em seus rostos. Sofia olhou para seu filho, depois para Jéssica e Julião. Agora temos que recomeçar. Não será fácil, mas temos a chance de reconstruir. Félix segurou a mão da mãe, seu coração ainda acelerado, enquanto Clara e Eduardo se abraçavam. Um alívio imenso preenchendo o espaço entre eles. Jéssica e Julião trocaram olhares, o peso do passado começando a se desfazer. Eu quero ver a verdade, disse Félix, olhando para os adultos. Quero saber quem sou realmente. O olhar dele estava firme. E ali, sob as estrelas, houve um momento de entendimento e conexão renovada. O futuro deles era incerto, mas uma nova esperança começou a brotar. E eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse. E assim, enquanto se afastavam da sombra daquela casa, uma nova jornada estava prestes a começar. Mas o que mais estava escondido nos rompões do passado? Que segredos e sombras outros eles teriam que enfrentar? Acompanhe as próximas histórias, pois a verdade pode ser ainda mais assustadora do que eles imaginam. Agora, chegou a hora de você se juntar a nós nessa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer essa comunidade incrível. Queremos conhecer suas reações e teorias. Então inunde a seção de comentários com suas impressões. E não se esqueça,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.